Olá! Agora começa o programa Alma do Negócio. O tema hoje é inovação em serviços. E para contar um pouco sobre um serviço inovador, eu tenho aqui no estúdio comigo Alexandre Borim. Ele é fundador da Prestos, uma empresa inovadora, e vocês já vão entender por quê. Alexandre, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Paulo, pelo convite. Boas-vindas aí aos internautas que acompanham o programa Alma do Negócio. Esse programa está acontecendo ao vivo, portanto, você pode participar, mandando seus comentários, suas perguntas, e o Alexandre responde aqui, direto dos estúdios da Just TV. Você pode enviar a sua pergunta ou seu comentário. Aí embaixo da sua tela você tem um espaço para colocar o seu nome e mandar a mensagem. Precisa preencher os dois campos. Coloca em enviar e nós vamos receber aqui e responder durante o programa. Alexandre, queria começar entendendo o que a Prestos faz. Pois não, Paula. Bem, a Prestos é uma ideia, que surgiu em 2009 para se trabalhar serviços que ajudassem as pessoas que têm pouco tempo. Tem pouco tempo para cuidar das suas coisas pessoais, das suas coisas profissionais. E com isso a gente criou um serviço chamado Número Mágico. Ele é inovador pelo seguinte: é um número telefônico que tem quaisquer DDDs do Brasil todo, onde a pessoa pode direcionar as chamadas do celular dela. Só isso é uma grande ajuda para quem quase não tem tempo para nada, Então, sempre que a pessoa não consegue atender as chamadas do seu celular, o celular automaticamente está programado para direcionar as chamadas. Então, do outro lado da linha do número mágico, haverá sempre uma secretária atendendo a chamada do celular, e inclusive do fixo daquele nosso empreendedor, daquele nosso profissional liberal, ou mesmo executivo, atendendo em nome da empresa, atendendo em nome daquele executivo, anotando o recado e tomando todas as providências possíveis, inclusive, se for necessário, executando tarefas, por que não? As secretárias estão lá 24 horas por dia, inclusive. Olha que bacana, então você ter a possibilidade de disponibilizar uma secretária que pode atender o seu telefone a qualquer hora do dia ou da noite, muito interessante. Agora, como é que funciona? Qual é o formato que alguém que está nos ouvindo e tem interesse em contratar o serviço de vocês? É bastante simples. O número mágico ele é programado de maneira inteiramente personalizada para aquela empresa, para aquele indivíduo, para aquele profissional, médico, enfim, qualquer tipo de categoria. E de acordo com a necessidade daquela categoria, às vezes é um médico, ele quer que as consultas dele sejam agendadas pela secretária. Por que não? Podemos fazer e já fazemos isso para quase 200 clientes hoje nessa modalidade. Então, de acordo com a necessidade do profissional, o script de atendimento ele é preparado e em seguida nós temos aí um serviço personalizado pronto para atender em 24 horas por dia. Olha só. Então, Alexandre, essa é uma startup que você começou em 2009. Então, tem aí pouco tempo de existência. Queria entender da onde veio, como surgiu a ideia de começar um negócio com serviço inovador. É interessante, Sempre que a gente fala de inovação, a gente tem que falar sobre serviços que resolvem problemas. Então, em 2009, o que eu tinha era um problema, O meu problema é que eu tinha muito pouco tempo. Eu era diretor numa multinacional e eu ocupava mais de um cargo simultaneamente. E aquilo acabava com a minha qualidade de vida e frequentemente eu me via fazendo coisas que talvez eu fosse caro demais até para fazê-las. Então foi aí que surgiu a ideia: por que não ter uma equipe que ficasse 24 horas por dia à minha disposição e que pudesse me dar informações quando eu estivesse no táxi? Poxa, eu estou no táxi indo para um cliente. Quem poderia, nesse caso, me fornecer um endereço do cliente que eu teria esquecido, por exemplo? E eu não tinha secretária. Então eu falei, tá aí. Eis uma ideia que pode dar muito certo. Uma equipe que ficasse 24 horas por dia, que pudesse atender meu celular quando eu não pudesse atendê-lo, que pudesse me dar informações, que pudesse fazer pesquisas de preços para os meus projetos, ou mesmo para as coisas pessoais, porque muitas vezes na empresa a gente perde muito tempo com as coisas pessoais, porque o negócio já invadiu a nossa vida pessoal. Então é nada mais natural do que aconteça o contrário, que a gente tenha também durante o trabalho que resolver questões pessoais. Agora, então, quer dizer, você viu essa oportunidade a partir da sua necessidade, avaliou o mercado e decidiu empreender. E eu fico imaginando, o empreendedor que tem interesse em usar esse serviço, mas ele vai pagar
por 24 horas? Não custa muito caro eu contratar uma secretária disponível 24 horas? Como é que funciona isso? Essa foi uma das inovações de modelo de negócio que nós fizemos, né? Então, em 2009, nós pensamos, esse serviço ele tem que ser compartilhado. Então, as mesmas secretárias, claro, atendem diversas empresas, de modo que a gente conseguiu, contando encargos, né, que existem muito altos no Brasil, nós conseguimos manter esse preço a 1/10 do que custa uma secretária. Então, hoje, com encargos e tudo mais, você não gasta menos que R$3.000 para fazer ter uma secretária para você e para sua empresa. E com o nosso serviço, a partir de R$250 durante o horário comercial ou R$350 24 horas por dia, inclusive, você já pode ter uma secretária atendendo em seu nome, resolvendo problemas para sua empresa, para sua vida pessoal, o que for necessário, 24 horas por dia. Agora, então vamos dizer, eu imagino que por um valor de 250 ou 350 reais, eu vou ter direito a uma parte desta secretária. Correto. Como é que vocês medem isso? Quanto que eu tenho direito? É em horas? Como é que vocês medem? É um jeito super flexível de se medir o uso. Claro que não se pode, não vai haver um abuso. Mas, em geral, a gente faz assim, nós alocamos, todos os meses o nosso associado recebe 250 créditos na conta dele, todos os meses no começo do mês. E ele tem o mês todo para ir gastando esses créditos. Então, por exemplo, ele teve um atendimento de uma chamada celular. Nesse caso, ele vai descontar 2,5 créditos dessa conta total de 250. Daí ele precisou que a secretária ligasse para algum call center para resolver um problema da conta que ele recebeu que estava errada. A secretária vai ligar, vai ficar 40 minutos com o atendente na linha, vai resolver o problema e se ao todo for gastado, por exemplo, 1 hora, são 20 créditos a menos. Quer dizer, no mínimo a pessoa vai ter 12 horas e meia de tarefas para usar durante o mês. E isso tudo, como que ele acompanha? Ele vai monitorar? Isso tem algum registro no site? Como é que funciona? É um serviço prestado inteiramente de maneira remota. Então, o nosso usuário, o nosso associado, ele tem um acompanhamento de centavo a centavo de cada crédito que está sendo utilizado. E ele pode, inclusive, se quiser, recarregar, pôr mais créditos. Não é tão comum, mas se ele tiver bastante necessidade, ele pode carregar com mais 250 créditos, por exemplo. Então, vamos dizer, ele fez um pacote de R$250 por mês. Normalmente, isso é um volume suficiente. Em algum mês, ele está organizando um evento, ele acaba usando mais. Ele pode, vamos dizer assim, adquirir créditos só naquele mês ou ele tem que fazer uma alteração do plano dele? Só naquele mês. Terminou os créditos, a gente não interrompe o serviço, a gente continua atendendo, fica um pouquinho negativo e depois o associado é convidado a comprar então um outro pacote só naquele mês. Então ele pode realmente usar nos meses que ele mais precisar. Acaba sendo um serviço, um número mágico, um serviço super flexível, porque você pode usar à vontade e tudo detalhado via web, né? Agora, um ponto que eu acho interessante, né, Alexandre, quando você traz um serviço inovador, algo diferente, que não é usual, é um pouco mais difícil de explicar e comunicar. Então, eu queria entender o que vocês têm feito para comunicar algo que é diferente, que a gente não conhece, que a gente não sabe como funciona. É muito gostoso dividir esse tipo de assunto aqui com os internautas, porque no empreendedorismo, se você trabalha com inovação, você está sempre diante desse desafio. Como comunicar um produto que é inovador e que as pessoas, a princípio, não sabem que existe para buscar no Google, por exemplo. Então, o que a gente tem feito, é claro, trabalhar as estratégias online, fazendo anúncios, fazendo artigos, né, que são sempre muito bem-vindos, e principalmente confiar no boca a boca. Você não acredita, Paula? As pessoas que mais nos trazem clientes novos são os nossos próprios associados. Por isso a empresa tem crescido de uma maneira exponencial. Ou seja, quanto mais clientes nós temos, mais recomendações nós também recebemos, né? Agora, falando um pouco de crescimento, queria que você me contasse qual foi o crescimento no ano passado, em 2012, em comparação com o faturamento de 2011. A gente cresceu cerca de 70%, já atingimos um faturamento bastante confortável. Hoje a gente já tem uma equipe de mais de 20 colaboradores que estão lá cotidianamente, 24 horas por dia, atendendo, né, claro, em turnos, né?
em alguns turnos mais movimentados que outros, mas a gente consegue dar conta da demanda e tem ficado muito contente com esse aumento de demanda. O crescimento é muito recompensador para quem empreende, né? Hoje vocês contam com uma equipe de quantas pessoas? Cerca de 24 pessoas hoje, Ok. incluindo os colaboradores que nós temos para desenvolvimento, atendimento, cobrança, toda a parte financeira. É uma operação complexa. E falando de uma startup, quer dizer, o termo tem sido muito utilizado, né? Empresas que estão começando, que têm um potencial de crescimento muito grande. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses primeiros anos de trabalho? Olha, Paula, eu diria que o grande desafio é a comunicação, é o marketing. Marketing de inovação, como eu disse, não é simples e você precisa ter uma ideia muito boa para conseguir uma coisa que ajuda, que é a mídia espontânea. Uhum. Então eu diria que enquanto a gente não teve a mídia espontânea, era difícil, mas assim que o nosso serviço começou a ser conhecido, rapidamente nós tivemos matérias em capa de revista, nós tivemos matérias espontâneas contando sobre o serviço, porque as pessoas querem saber sobre serviços que resolvem problemas, que são acessíveis, né? Então, eu acho que um ponto que ele traz aqui é a questão de a sua solução, ela tem que atender um problema e uma necessidade de alguém. Se você não tiver esta capacidade, não adianta você inventar, inovar, fazer algo genial, mas que ninguém precisa. Então, um dos pontos fundamentais para ter uma startup de sucesso num negócio inovador é você avaliar a necessidade dos clientes que você vai atender. Isso é fundamental. Inclusive que sejam serviços simples de serem entendidos e utilizados. Então, frequentemente, né, você vai utilizar a secretária. Qual seria o jeito mais fácil de usar uma secretária remota? Pegando o telefone, ligando pelo celular e falando diretamente com ela. Com a sua secretária. Então a gente tem que ter essa cabeça de usuário de serviço. Tem que resolver um problema e tem que resolver de uma maneira simples. Muito interessante. Eu até me lembro, eu fiz uma entrevista com o pessoal da GoPay, que eles trazem a inovação no pagamento via cartão de crédito pelo celular. Então traz toda uma alternativa e uma disponibilidade desse serviço para a pessoa física, para pequenas empresas que ainda estão se estruturando. Então, vamos dizer, inclusive se você quiser assistir esta entrevista, entre no nosso site, o almadonegócio.tv, lá você pode assistir não só essa entrevista, como mais de 150 entrevistas e artigos que podem te ajudar a resolver problemas que você hoje está enfrentando. Alexandre, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos. E aí no segundo bloco, além de um depoimento da Endeavor, falando da importância da inovação e uma grande novidade que a Endeavor tem para te oferecer, o Alexandre vai responder as perguntas que nós estamos recebendo aqui. Eu já volto.